um hospedeiro, existe uma doença de base, né? A gente sabe, né, que a pele carrega micro-organismos que faz parte da flora tecidual mesmo, mas dependendo da situação do indivíduo, né, de imunidade, enfim, essa bactéria passa a ser realmente um oportunista, uma bactéria oportunista, e é o que pode desencadear realmente uma flebite, né, ou então até uma coisa muito mais séria, né, dependendo do procedimento invasivo que a gente acomete aí no vascular no paciente, tá? Então, realmente aí, olha só, né? O acesso vascular, ele pode ser através de um catéter, ou seja, né, de uma punção, um curativo mal feito, mal limpo, não feito dentro das técnicas adequadas, né? Tempo, né? O tempo de exposição desse catéter. Então, a gente sabe que hoje se tem aí a indicação de troca de catéter venoso no período, algumas CCHs instituiu em 72 horas eu tenho que trocar, outros aí em 48 horas, enfim. Então, a gente se tem hoje mecanismos que indicam a troca, né? Lógico que feito algumas ressalvas aí de idoso, criança, que a gente acaba não revendo, inclusive, o período de internação, o processo de internação, né? E a localização realmente que está inserido aí esse processo, né, de corrente sanguínea, certo? Beleza. Vamos para o próximo, né? Eu estou no 13º slide, tá? Todo mundo aí comigo. Aqui eu já começo a falar um pouquinho das bactérias, tá? Realmente as mais comuns, né? Presentes aí no meu ambiente hospitalar, certo? E que são causadoras realmente, né, da infecção hospitalar. Eu até coloquei, né, o terror dos hospitais, certo? Uma delas é a mais conhecida, famosa, né? Uma das primeiras aí, antes do Acinetobacter baumannii, a gente conheceu a Staphylococcus aureus, e hoje realmente ela é uma das bactérias resistente multiresistente, né? Aos antibióticos de amplo espectro, né? Os antibióticos de última geração, como o pessoal fala, né? Como os profissionais da saúde falam, realmente é uma bactéria que adquiriu realmente uma resistência grande, né? Se envolvendo dentro desse ambiente hospitalar, né? Então, como eu disse, só fiz algumas pontuações, né, sobre ela, descrevendo ela, né, o grupo dos cocos gram-positivos e catalase positivos, que é a característica dela. As infecções simples, como espinhas, furúnculos e celulites, realmente é ocasionado por ela. Começou, né, na verdade, e ela é oportunista e ela está presente no nosso ambiente, né, na nossa pele. Faz parte realmente da nossa flora, né? E é oportunista, né? E em alguns casos, realmente, caracterizado como, né, patologia grave, quando ela acomete o indivíduo numa forma mais ampla, levando a meningites, pneumonia, endocardite, né? Então, realmente, aí existe um grande risco dessa bactéria, que se tornou multiresistente, né, de antibióticos de amplos espectros de última geração, tá? Beleza. O Staphylococcus epidermis, né, olha aí para vocês verem, né, eu tenho tem uma figura para vocês aqui de uma fascite, vocês estão vendo aqui, né, uma lesão realmente peniana, grosseira, causada realmente, né, por N motivos, né? A questão da falta da higiene é um desses motivos, né? A falta de um procedimento invasivo não adequado também é um desses motivos. O Staphylococcus epidermidis está presente na pele, e eu costumo até, inclusive, avaliar quando essa bactéria, né, esse fungos aí, ela cresce na corrente sanguínea, né? Quando você faz o estudo, né, da corrente sanguínea, e a bactéria apresenta lá. E aí, o que acontece? A gente evidencia que realmente foi
no momento aí, né, de uma punção, de um procedimento invasivo no paciente, que acabou levando a epidermides para a corrente sanguínea, entenderam? Então, realmente, a gente consegue vasculhar e avaliar realmente a infecção cruzada, a infecção hospitalar, pela característica da bactéria, né, do vírus, do fungos, do protozoário, da micro, né, do micro resistente, que muitas vezes vai se tornar resistente, né? Esse caso aí, pacientes com baixa resistência podem sofrer septicemia, né, e endocardite relacionadas a implantes, próteses e catéteres, ou seja, uma bactéria, né, um micro-organismo oportunista, né, que acomete pacientes imunossuprimidos, certo? E está presente na flora e ela é oportunista e vai aparecer mesmo, né? Acabei de falar da Escherichia coli, né? Que também é um gram negativo, pode ser aeróbia, né? Ou anaeróbias facultativas, ou seja, ela tem uma proliferação considerada, né, no organismo, faz parte da microbiota normal no intestino, né? Nessa parte gastrointestinal que ela pode realmente aparecer, não causando a infecção, tá? Mas fora dela, né? Fora dessa flora, ela é oportunista e aí pode desencadear infecções do trato urinário, levando até uma septicemia também no paciente, tá? Tô mostrando aqui, ó, né, um procedimento cirúrgico que pode aparecer uma Escherichia coli, desculpa, por falta de uma técnica adequada, às vezes de paramentação, lavagem das mãos, né? Inclusive, eu tenho um caso que eu sempre gosto de contar, né? Quando eu trabalhei em UTI, dava plantão à noite, naquela época, muito tempo atrás, né, gente? Não se falava tanto nessa questão forte, né, da precaução padrão, uso de luvas, paramentação, paramentação reversa, inclusive para quando for trocar um paciente, a gente tem que se paramentar, usar, né, o descartável. A gente ia a gente ia no pelo mesmo, né? Ia lá, trocava, enfim, dava banho no paciente, de uniforme, enfim. Com os anos, o avançar dos anos, realmente se foi tendo essa prática aí muito mais avançada na discussão da segurança do paciente, né? Então, dava plantão à noite, uma amiga minha assumiu o plantão, e o paciente precisava ser trocado, era um idoso, estava com fralda, estava com diarreia, né? Provavelmente estava com sonda nasointeral correndo dieta, deixaram a dieta com evolução rápida. O que aconteceu no paciente? Desencadeou a diarreia, né? A gente achava até então que era isso, não tinha nada assim de risco de infecção e não era uma diarreia caracterizada uma infecção, né? E ela foi trocar o paciente, naquela época não se tinha, né, essa discussão de luvas, né? Eu tô falando de 15 anos atrás, tá, pessoal? Ela tinha unha comprida. E ela foi trocar esse paciente, não sei se ela usou luva, não lembro na época, imagino que ela tenha usado mais uma luva para trocar um paciente com diarreia, enfim. Aí, beleza, passou, isso foi no início do plantão. Quando foi 10 e pouco da noite, a gente foi jantar. E era frango, tinha frango, tá? Eu fui jantar com essa infeliz. A gente sentou para jantar, né? E ela falando, ela pegou o frango, comida, né? Fez o prato dela. E imagino eu que ela tenha lavado a mão, né? Enfim, ela pegou o frango para comer com a mão. Ela pegou o frango, né? Era uma coxa e foi comer. No que ela foi comer, ela fez o quê, né? Nossa, esse frango tá cheirando podre. Deixou ali. Aí, beleza, comeu arroz e feijão. Tempo pegou o frango de novo. Nossa, esse frango tá cheirando podre. Nossa, foi reclamou que o frango tá cheirando podre, enfim, pegou outra coxinha e aí ela começou a comer com o garfo, né? Quando voltamos, enfim, saímos do refeitório, terminou de jantar, ela foi lavar, a gente foi escovar o dente. No que ela foi escovar o dente, ela olhou debaixo da unha dela, pessoal. Tinha cocô debaixo da unha dela. Então, eu não sei em qual momento que essa luva estragou, ou que essa luva, sei lá, perfurou, porque acontece, né? E acabou entrando um pouquinho de fezes dentro da unha dela, tá? E aí, realmente é um caso que eu gosto de contar, realmente para bater nessa questão, né? Que pode acontecer,
que a gente pode levar, né? Hoje em dia se tem a discussão da unha comprida, né? Para quem está na assistência direta, vocês sabem disso, né? Dizem que a unha não pode aparecer quando a gente faz, né, esse movimento aqui, a unha, ela não pode estar comprida, né? Não pode estar descascada, enfim, porque realmente pode acontecer, né? A manipulação da luva descartável, né? Ela realmente, com uma luva só, num procedimento, às vezes, num batidão, pode arrebentar e pode acontecer. Então, o que eu quero deixar aí para vocês é que pode acontecer, né? A gente não está livre, né, desse cenário que eu acabei de falar aí para vocês, né? A Klebsiella pneumoniae, então, é um outro tipo de micro-organismo que causa pacientes, né, comprometidos aí com a imunidade. Ela causa uma pneumonia severa, tá? Mostrei até coloco até uma imagem para vocês verem de um raio-x realmente, olha só, com o lóbulo, né, do pulmão todo acometido aí por um infiltrado, né, de bactérias aí, de fungos, enfim, que a gente realmente só vai saber quando a gente isolar, né, a amostra, enfim, para a gente saber o que cresce aí. Nesse caso, cresceu Klebsiella pneumoniae aí no processo de isolamento, né, dessa bactéria aí, tá? Pneumonas aeruginosa, né? Outro tipo de micro-organismo, que é um bacilo gram-negativo, né? Causa infecções em diversas regiões do corpo, tá? Que também está presente no ambiente hospitalar, tá? Tem uma grande variação de temperaturas, né? Tem mínimas exigências nutricionais, está presente no chão, no solo, nas plantas, nas frutas, nos vegetais e é oportunista, né? Um bacilo oportunista que pode levar a grandes infecções e uma delas realmente é a septicemia, pode levar o indivíduo a óbito, tá? O enterococcus, né? Então, vocês estão vendo aqui que isso aqui é uma faringe, realmente, ó, né? A presença aqui a infecção realmente acometida aqui no paciente, né? Ou seja, a queixa de dor de garganta associado à febre, ela precisa ser investigada, né? Um dos micro-organismos presentes nesse cenário é os enterococcus, né? Eles são comumente do aparelho digestivo, intestino urinário, mas eles são oportunistas e podem acarretar, né? Uma infecção urinária, uma endocardite, uma septicemia, quando maltratado, tá? Quando mal realmente investigado e maltratado, né? Mal cuidado. O Acinetobacter baumannii, o terror do pronto-socorro, né? Também tem presença no solo, no chão, no ambiente realmente, né, do hospital. Por isso a gente indica as limpezas terminais do teto ao chão quando um paciente tem alta. Por isso que a gente indica realmente a limpeza do centro cirúrgico entre uma cirurgia e outra, com realmente limpeza com produtos realmente voltados para o ambiente hospitalar, né? Que hoje tem uma gama aí no mercado, para que realmente se afaste o risco desse tipo aí de micro-organismo, tá? Aqui eu falo um pouquinho da história, né? Eliomar, deixa eu botar a presença aqui para ele. Eu falo um pouquinho da história aí das infecções hospitalares, só reforçando, né, que Florence né, na Guerra das Crimeias, né, ela identificou que a lavagem das mãos era importante entre um cuidado e outro, porque realmente as características da doença de um paciente que estava do lado do outro eram semelhantes e realmente ela entendeu que esse processo de cuidado era fundamental para se evitar esse risco aí no paciente, né? A partir de hoje, né, 15 de maio de 1847, todo estudante ou médico é obrigado, antes de entrar nas salas clínicas obstétricas, a lavar as mãos com uma solução de ácido clórico, né,
na bacia colocada na entrada. Então, essa disposição vigorará para todos, sem exceção, né? Um comunicado aí, em 1847, já instituindo a lavagem das mãos para se entrar dentro desse ambiente obstétrico, né? Então, olha só, gente, quanto tempo faz que a gente fala que realmente a lavagem das mãos, ela é importantíssima, né? Aqui mencionou a solução de ácido clórico, né? Hoje a gente já tem estudos muito mais avançados, sabonetes com germicidas, que realmente extermina a presença de microbactérias que tem contato aí, que pode-se ter, né, algum tipo de contato com o paciente imune, né? Paciente imunossuprimido. Aí, ó, a Guerra da Crimeia, Florence Nightingale, em 1854, né? Enfermeira inglesa, que vocês conhecem ela aí, implantou medidas de higiene e limpeza no hospital que assistia, né, os militares feridos. Então, realmente, ela já, né, vocês sabem, conhecem a história dela, e ela falava realmente dessa questão da higiene e limpeza dentro do ambiente hospitalar, né, que era de fundamental importância. Geoff Lister, né, implantou os princípios de asepsia, manter livre de germes os centros cirúrgicos, né, então isso também... isso faz parte da história. Louis Pasteur descobriu algumas das bactérias causadoras das doenças, né? Onde as pessoas morriam, né? E aquecidas acima de certas temperaturas. Ou seja, ele descobriu a pasteurização, ou seja, que as bactérias morriam frente à exposição a temperaturas elevadas, né? E hoje a gente tem aí a técnica de esterilização, né? Então, isso aqui faz parte um pouquinho da história, né? No início do século XX, Halsted, cirurgião americano, né, introduziu o uso de luvas nos procedimentos hospitalares, né? E é hoje também uma das marcas aí mais vendidas no mercado, né? Em 1929, a obtenção da penicilina para se tratar foi um dos antibióticos pioneiros aí para se tratar a doença mesmo, a infecção. Hoje a gente sabe que a penicilina ela é para um ou outro tratamento, pois o organismo humano já ganhou resistência, as bactérias já se reinventaram, já modificou a carga genética e hoje elas são resistentes à penicilina, né? Como os antibióticos de pequeno espectro. E aí a questão da CCH, controle. A gente precisa ter controle, a gente precisa criar uma resistência bacteriana, né? E isso é igual controle. E aí veio a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tá? Nesse período também. Criado e defendido pelo decreto do Ministério da Saúde, né, em 19 de janeiro de 1976, onde, em seu artigo 2º, né, determinou que nenhuma instituição hospitalar pode funcionar sem ter um plano administrativo administrativo, se não dispor de meios de proteção capaz de evitar efeitos nocivos à saúde dos agentes, pacientes e circunstantes, né? Na verdade, os acompanhantes, enfim, a profissional da saúde, enfim. Na verdade, o plano, né, de controle de infecção hospitalar, vocês já devem ter ouvido falar, ele faz parte, inclusive, hoje, da liberação de funcionamento de qualquer instituição hospitalar. Então, todo hospital que se inicia alguma atividade, ele tem que ter um plano de controle de infecção hospitalar apresentado dentro das suas documentações para a vigilância. E aí é que ele consegue alvará para funcionamento. Tá? Então, isso é muito sério, é uma portaria do Ministério, as vigilâncias seguem à risca esse controle, tá? Tanto que aí, ó, em 1983, pela portaria do Ministério, né, número 196, de 24 de junho de 83, instituiu como legislação, como legislativo, todos os hospitais do país, independente da sua natureza mantenedora, ou seja, privado, particular, institucional, universitário, independente,
devem manter a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ou seja, a CCIH, e que dá orientações práticas sobre a forma, né, de 5 anexos, ou seja, de 5 padrões aí protocolados como controle de infecções hospitalares. Não vou me ater muito a isso, tá? Isso que, na verdade, todos são ações sistemáticas para reduzir a incidência dessa gravidade de infecção hospitalar, certo? Vocês estão vendo que tem tudo a ver com o trabalho que vocês têm aí para pesquisa, né? Então, que realmente é um material que vai ajudar vocês, tá? Então, realmente se instituiu aí dentro desses 5 anexos a obrigatoriedade de manterem um PCIH, um plano de controle de infecção hospitalar, né? Criação de comissões de controle que discutam realmente, mensalmente, comprovadas e evidenciadas através de uma ata, né? Essas discussões aí de controle, certo? Aqui eu falo um pouquinho, né? Menciono, né, esses 5 anexos aí. Realmente só passo aí por cima, realmente, né, do que são. O primeiro trata da organização e competência da CCH e do PCIH, do plano. Anexo 2 são conceitos e critérios diagnósticos das infecções hospitalares, ou seja, tem conceito e tem critérios para se ter um diagnóstico, não é tudo que é considerado, tá? No anexo 3, orientações sobre a vigilância epidemiológica das infecções hospitalares e seus indicadores. Então, realmente se tem um indicador para monitorar, né? Números de... Espera só um minutinho, pessoal. Não adianta, né? Sempre tem interferências, né? Então, aí a gente tem, né, as orientações sobre a vigilância epidemiológica, ou seja, o que é de notificação compulsória dentro desse cenário de infecções hospitalares e os seus números, os seus indicadores, né? E no anexo 4 e 5, as recomendações sobre lavagem das mãos. Então, realmente se tem uma técnica, né, empregada para essa lavagem das mãos. Como eu já falei para vocês, né, o uso de germicidas realmente em lavanderia, em limpeza hospitalar, em lavagem das mãos, qual é realmente o produto, né, que a gente vai utilizar dentro desse ambiente. Também se tem publicações e se tem padronizações do que usar, né, de como usar. A gente sabe que o hipoclorito é um deles, o álcool 70% é outro deles, né? O sabonete para lavagem das mãos não é qualquer sabonete, né? É um sabonete com a comprovação, né, de germicidas, ou seja, com a indicação de exterminar realmente a maior parte desses micro-organismos. A lavanderia hospitalar realmente sabe tem produtos adequados, a vigilância bate em cima. Então, enfim, uma série, né, de indicações técnicas voltadas realmente depois da criação dessa portaria com esse objetivo, tá? Só vou colocar a presença aqui para a Leia, que entrou agora há pouco, né? A Leia, e para a Glauciane. Acho que a Glauciane eu já coloquei, tá? Glauciane Rodrigues, aqui. Batalha, isso mesmo. Então, beleza. A comissão, então, né, o controle de infecção hospitalar, a CCH, então, é um órgão que assessoria, né, a autoridade máxima da instituição, né, e de planejamento e normatização das ações de controle de infecção hospitalar, que serão executadas pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Então, a comissão, ela é um órgão que assessora, mas que ela também determina, né, que ela normatiza o serviço de controle. E é responsável por uma série de medidas como incentivo da correta higienização das mãos aos profissionais da saúde, né? Controla os antimicrobianos e a sua adequação dentro do ambiente hospitalar, ou seja, realmente essa questão da profilaxia antimicrobiana extinguiu para alguns procedimentos devido ao controle de infecção, né? Fiscaliza a limpeza, né? Então, ou seja, a limpeza hospitalar realmente ela é fiscalizada
A questão do pano, não se pode usar pano, não se pode usar não se pode usar vassoura, não se pode usar ventilador, tem a técnica correta de limpeza, o profissional da limpeza está paramentado, então realmente tudo isso é do serviço, né? Normatizado pelo controle e fiscalizado pelo serviço, né? A desinfecção dos artigos, da superfície, como isso está sendo feito, a qualidade, se está usando, né, o microbiológico lá, que vai na desinfecção dos artigos, né, desculpa, na esterilização dos artigos aí que a gente coloca na central para esterilizar. Então, você tem todo um controle realmente rigoroso dentro desse ambiente hospitalar para se evitar a infecção. Qual é o objetivo, né, dessa comissão, né? O principal deles é prevenir e combater a infecção, né, hospitalar, acometida dentro do ambiente hospitalar. Por tudo isso que eu já falei para vocês aqui, né, definição da organização, risco, segurança do paciente, enfim, toda essa associação de definições que a gente tem no ambiente hospitalar, né? Beneficiando dessa maneira toda a população assistida, né? E protegendo, lógico, o hospital e o corpo clínico, né, de risco, né, desse processo assistencial, né? Que pode se ter, lógico, né? Até mesmo porque a gente tem estudado, visto até agora, que existem as infecções comunitárias. Tudo isso que a gente estudou até agora, fisiopatologia, aplicamos sistematização, tarará, são infecções, o quê? Comunitárias, ou seja, o indivíduo traz para nós, né? Só um minutinho, pessoal, só um minutinho eu vou... Cabeceira. Então, um desses objetivos é desenvolver ações na busca ativa das infecções hospitalares, né? Ou seja, realmente a busca ativa é um mecanismo ativo dentro do serviço. Avalie e orienta as técnicas relacionadas com procedimentos invasivos, ou seja, realmente se tem aí a fiscalização dos manuais de normas e rotinas, se o procedimento está sendo feito adequadamente, o serviço de controle de infecção associa-se ao serviço de educação continuada, e realmente se tem aí o treinamento, a busca ativa, a empregabilidade de técnicas corretas, tá? Então, realmente se tem aí a importância desses serviços, né? Participação da equipe de padronização de medicamentos, né? A gente está presente, o controle de infecção está presente em aquisição de novos antibióticos, né? O controle da limpeza da caixa d'água, ou seja, a água que é abastecido o hospital realmente precisa ser tratado, né? Precisa se ter um tratamento adequado dessa água, precisa se ter uma limpeza para não criar fungos, enfim, a gente sabe que realmente se tem um mecanismo de limpeza da caixa d'água no ambiente hospitalar que é sistematizado de 6 em 6 meses, né? O controle do uso de antibióticos, né? De realmente não se ter a profilaxia inadequada, o uso indiscriminado, então isso tudo é discutido. Implanta e mantém, né, o sistema de vigilância epidemiológica das infecções hospitalares. Então, quando se tem aí uma vigilância epidemiológica, tem que se ter notificação, né? A gente pensa realmente em treinamentos periódicos, ou seja, de educação continuada, né, dessa rotina de controle de infecção. A gente mantém uma pasta atualizada das rotinas das unidades, então isso tem que ser revisto, o protocolo tem que ser revisto de 2 em 2 anos. Tem instituições que fala de uma vez por ano, mas uma vez por ano não se dá para treinar, então realmente se tem aí um período de renovação desses protocolos e o assertivo treinamento, né? A busca ativa dos pacientes com infecção e a análise dos microbiológicos da água, né, que é fornecida e abastecida do hospital. Porque a gente tem bebedouro, a gente usa água aqui de bebedouro para, né, o paciente, então realmente se tem um controle, uma vigilância aí dentro desse ambiente, tá? Aqui, pessoal, eu já entro
na evidência para vocês aí mais, né? Demonstro para vocês algumas publicações do Ministério da Saúde, né? O gabinete do ministro, mostro, evidencio para vocês aí a portaria 2616, que fala da instituição do controle de infecção hospitalar, do programa de controle de infecção hospitalar. E aqui, pessoal, sinalizo para vocês, né, o serviço de enfermagem, depois, né, da constituição dos membros, do serviço médico, a gente tem que ter um médico, o controle de infecção hospitalar tem que ter uma enfermeira, tá? Então, se faz presente a enfermagem nesse contexto aí, realmente de controle de infecção hospitalar, tá? Na verdade, é uma evidência aqui para vocês, tá? A situação de controle dessas infecções no Brasil, né? É uma realidade que precisa de mudanças intensivas, né? Que são revistas anualmente, né? É um dos comitês que mais se tem discussões, né? E hoje, mais do que nunca, no nosso cenário, né? Apesar de muitos esforços, o Brasil ainda enfrenta uma realidade diversa daquilo que se pode julgar satisfatório, né? Então, isso já está escrito aí, que a gente se tem muito a discutir. Existe uma carência de recursos humanos e materiais nas instituições de saúde, principalmente nas instituições públicas, tá? Que faz realmente com que a gente repense toda essa logística do plano, de como implantar o plano, se pensa realmente, né, se ter aí a realização e aprofundamento, né, desses comitês que são feitos por pessoas, né? Em alguns lugares existe ausência de CCIHs atuantes, né? Embora na nossa região, aqui em São Paulo, né, a gente tem presente eles, muito presentes, né? Em grande parte dos hospitais, ou ainda profissionais exercendo a função sem conhecimento adequado da atividade, né? Isso realmente é uma realidade, né? Eu contei para vocês aqui um caso, né? Mas a gente sabe que isso acontece realmente, né? E que não se tem hoje, em alguns lugares, mesmo na nossa região de São Paulo, a gente tem a resistência aí de alguns profissionais para adesão para esse controle de infecção hospitalar aí, né? A treinamentos, enfim. Aqui, na verdade, é mais a demonstração, né, de reportagens, né, aqui de um hospital gaúcho que entra em estado de alerta, porque estão com superbactérias, né, superbactérias resistentes. E a gente sabe que a KPC, muito perguntada, né, na semana passada, é uma dessas bactérias multiresistentes, né, ao antibiótico com presença de carbapenens, né, ou seja, que mata a bactéria, então ela é multiresistente, né, e ela foi modificada geneticamente, por isso se tornou resistente a diversos tipos de antibióticos, né? Acho que foi o João que perguntou na semana passada. Vou ter que falar sobre a KPC? Na verdade, a KPC, ela faz parte de tudo isso que eu falei aqui, né? De todo esse contexto de controle que a gente falou aqui. Ela, ó, né, a reportagem diz aí, ó, a UTI do Conceição, na capital, registrou pelo menos 100 casos nas últimas semanas, né? Não é de hoje que as superbactérias põem, né, em alerta o sistema de saúde do estado. Olha só, cada vez que um caso é diagnosticado, acende a luz vermelha para o controle de infecção hospitalar, já que não há tratamento e a única saída é isolar o paciente. Na terça-feira, o Hospital Conceição, em Porto Alegre, emitiu uma nota confirmando uma ocorrência de infecção da bactéria KPC, e informando que teve alta o paciente que tinha, né, NDM1, né, no caso aqui é a nil-deltai-metalolactamase, né, a designação de NDM refere-se ao nome da cidade Nova Delphi, onde surgiu o primeiro caso de uma nova metamorfase, ou seja, modificação, capaz de destruir os principais antibióticos, olha só, e tem ação semelhante à KPC. Então, depois da KPC, surgiu também o NDM1, né,
que também é uma bactéria multiresistente. Na verdade, o contexto disso é a multiresistência, que algumas bactérias estão crescendo, elas estão se mutando, né? Estão se tornando capazes de destruir a ação de antibióticos, né? De alguns fármacos aí presentes realmente. Então, realmente é uma reportagem preocupante e que demonstra aí para vocês a questão da preocupação da multiresistência, né? Aqui uma outra notícia que evidencia, né, 3 novos casos de pacientes infectados por superbactérias em Joinville, né, aonde a precaução é isolamento, né? Mas o que é isolamento? Comecei a aula de hoje falando sobre a definição de isolamento, né? O isolamento, o que é o isolamento? Como é feito o isolamento, né? Se a gente não tiver um treinamento, um controle, uma supervalorização realmente desses casos, realmente aí eu tenho a expansão, né, dentro desse ambiente hospitalar e a infecção cruzada ela acaba acontecendo, né? Porque realmente o trânsito é pelo profissional que assiste esse paciente, né? Aqui uma outra reportagem, né? O 8º paciente infectado com superbactéria no Ceará está em estado grave. Aqui eu já tenho a Acinetobacter baumannii, que também é uma das né, bactérias multiresistentes, que se tornou multiresistente e presentes na flora hospitalar, ou seja, dentro desse ambiente hospitalar, e que também está criando multiresistência, né, aos antibióticos, certo? Essa é a tarefa número 2, não vou me ater a ela, tá? Agora. Pessoal, vamos fazer um intervalo, são 10h30, eu estou falando há 1h30 aqui, né? Uma aula super comprida. Eu estou com 28 participantes, estou achando até que legal, feliz da vida. Realmente porque né, hoje atingiu a minha capacidade máxima aí da nossa aula de hoje. Estou super feliz, viu? De verdade, estou vendo que vocês estão bem presentes. Depois eu vou tirar foto realmente para deixar registrado todos aqui, tá? Vou fazer uma pausa, tudo bem para vocês? De 10 minutinhos, são 10h22, 10h32 eu vou voltar. Vou pedir para vocês irem no banheiro, né? Descansarem um pouco. Enquanto isso, eu compartilho com vocês a questão do desafio nota máxima, tá? Vou deixar aqui um recadinho na tela, enquanto a gente esquenta um pouco aí né, o esqueleto, certo? Tudo bem, pessoal? Fiquem aí. Estou feliz da vida. Hoje eu tenho 28 alunos participando, tá? Atingi em tese, né? Mais de 50% né, dos alunos registrados aqui comigo. Então, fiquem aí, 10 minutinhos só na pausa, tá? No banheiro. E compartilho com vocês aí o slide do desafio nota máxima. Eu já vou falar sobre ele, vou deixar um recadinho sobre ele, tá bom? 10 minutinhos, já estou voltando.
Pessoal, vamos lá então. Caminhando aqui para a finalização, né, com a nossa atividade. Vou falar um pouquinho sobre o desafio nota máxima, né? Que vocês têm até o dia 31/5, e que as atividades acumulam pontos, né, nas atividades transversais. Vocês podem acumular até 2.200 pontos. Então, gente, para quem está precisando, ó, corre atrás aí, tentem fazer realmente até domingo para que vocês acumulem esses pontos aí, tá bom? E também está disponível a pesquisa de satisfação. Está disponível na plataforma de vocês, é importante, né, vocês preencherem, realmente deixa a opinião, um processo de melhoria aí, realmente para a instituição, tá? Então, eu realmente agradeço aí que vocês façam realmente o desafio nota máxima aí, tá? E vamos, então, caminhando para a pós-aula. Todo esse material está disponível no AVA, tá, de vocês. Eu vi aí que algumas pessoas não conseguiram entrar, a Deise não conseguiu, estava lendo o grupo, a Deise não conseguiu entrar, mas a Daiane até compartilhou o link aí, né, Deise? Agora não sei se é algum problema realmente de internet, algo nesse sentido aí, que você não tenha conseguido entrar. Eu vi que você colocou no grupo aqui, tá? Fico triste, mas realmente eu não consigo ajudar nesse quesito internet aí, e às vezes realmente de vocês, e eu não consigo, né, dispor, tá? O que a gente pode fazer, o que eu faço, na verdade, é subir o link, né? Toda final de aula aí eu subo o link na disciplina aí que eu dei a aula de hoje, para que vocês não fiquem tão atrasados no conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, seguindo aí a pós-aula, tá? Então, realmente tem uma atividade aqui. Vocês conhecem o esquema, estou com 27 pessoas aqui, então eu realmente sorteio uma ou outra pessoa, ou duas pessoas, né? Para que eu consiga realmente ter essa interação em sala de aula, tá? Então, o controle de infecção hospitalar, tá? Falei bastante aqui, né, gente? Falei mais de 1h30 aqui sobre o assunto que eu gosto. No início da minha carreira, eu trabalhei com infecção hospitalar, bem legal. Então, assim, nossa, é um conceito que a gente leva para a vida inteira profissional, né? Então, os fatores essenciais para a propagação de infecção, tá? Fonte do agente infeccioso, ou seja, né, a pessoa que está infectada, o contato que ele teve com o meio ambiente, quem são as pessoas que ele teve contato, como é o meio que ele vive, como ele, né, é o ambiente dele, como é a relação dele com alimentação, com esportes, saúde, etc. e tal. Isso faz parte do estudo, né? A via de transmissão, se houve via de transmissão, qual via de transmissão, tá? Então, isso tudo a gente evidencia no nosso estudo, né? E o hospedeiro suscetível, então, estilo de vida, quem é esse hospedeiro, é uma boa anamnese, é um bom exame físico, o estudo mesmo do histórico desse hospedeiro, né? E realmente, isso é cíclico, né? Ou seja, a gente realmente, esses fatores estão todos associados realmente ao nosso objeto de estudo, né? Então, são pontos norteadores que nos leva à investigação, à busca ativa aí desse indivíduo que tenha realmente acometido a uma infecção hospitalar, tá? E dentro disso, né, aí a atividade de aula igual a 100 pontos, vocês já sabem disso, né? E eu tenho uma situação, um problema que vou dar um período aí para vocês fazerem, tá? É uma coisa super tranquila, super fácil, super rápida, tá? Para que vocês ativem aí realmente o raciocínio crítico de vocês, tá? Então, aqui é uma história, né? Vocês sabem que eu sempre coloco um personagem, dessa vez é a Ana, juntamente com a enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, estão elaborando um protocolo sobre a vigilância epidemiológica do hospital, tá? Sabem que os tipos de vigilância variam de acordo com os objetivos propostos, né?
A metodologia definitiva, né, e que abrange, né, que tem a abrangência desejada, né? Cada instituição estabelece a melhor estratégia a ser usada, procurando envolver, né, um sistema flexível, né, simples, flexível, que seja adaptado à realidade da instituição, é aceitável, né, é sensível, é representativo e, acima de tudo, equisível. O que é equisível? Que tenha execução, né, porque isso não adianta nada, que as pessoas consigam aderir e executar, né? Esse protocolo, esse plano, né? Aí eu pergunto para vocês, como devem ser as etapas para a execução de um controle de vigilância epidemiológica dentro deste protocolo, tá? É a pergunta de hoje para vocês. Pessoal, tudo bem aí? São 10h40 agora. 20 minutos para vocês pesquisarem, para vocês responderem essa questão. Vocês querem que eu repita? Tudo bem? Joinha aí? Pode valendo? Valendo. Todo mundo vendo aí a atividade? Todo mundo conseguindo, todo mundo comigo na atividade? Beleza. Gente, vocês têm 20 minutos realmente para refletir e responder aí a questão. E vocês sabem que eu geralmente chamo aí umas 5 pessoas para eu ver realmente o raciocínio de vocês, tá? Quem aproveitou o conteúdo, quiser dar uma revisada, isso vai ajudar muito na pesquisa de vocês, no trabalho de pesquisa, tá bom? Então, valendo! Pode começar. Quando for 11 horas, eu chamo vocês aqui no lobby para responder essa minha questão, tá bom?
Pessoal, eu estou aqui se vocês precisarem, tá? De alguma. Quiserem tirar alguma dúvida, tá bom? Que bonitinho. Eu vou mexendo, às vezes, é que não dá para mexer muito, não trava, né? Ele trava. Ah, gostei. Professora, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus, mais ou menos. Professora, Oi. então, você quer que eu faça aí as etapas de execução da Da vigilância epidemiológica? epidemiológica, isso. Ó, presta atenção no contexto. Juntamente com a enfermeira do serviço, né, de controle de infecção, estão elaborando um protocolo sobre a vigilância epidemiológica no hospital. Nós já aprendemos o conceito de vigilância epidemiológica, o que que é, para que ela serve, né? Sabem que os tipos de vigilância variam de acordo com os objetivos propostos, a metodologia definitiva e a abrangência desejada, tá? Cada instituição estabelece a melhor estratégia a ser usada. Estou dizendo que está livre, né? Procurando envolver um sistema simples, flexível, aceitado, sensível, representativo e, acima de tudo, equisível, né? Nada mirabolante. Então, eu pergunto, como devem ser essas etapas para a execução da vigilância epidemiológica? Te recomendo aí no conceito da palavra, tá? Entendeu, Eliomar? Sim, entendi aqui. Então, tá bom. Obrigado. De nada, tô aqui. Professora, Oi. deixa eu Tô perguntar uma escutando. coisa para você, porque eu peguei o bonde andando. Tá. A CCIH é a mesma coisa que vigilância epidemiológica ou não? A CCIH é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, presença em todos os hospitais, tá? Tem umas definições bem legais na pré-aula, viu, Leia? Tem Eu algumas. abri a aula, mas eu não tô achando. Eu acho que eu tinha que ter aberto a pré-aula A primeiro. pré-aula tem umas definições. Na aula também tem, tá? O SCIH é o serviço que faz e aplica a vigilância epidemiológica. O que é vigiar epidemiologicamente um hospital? Entendeu o conceito? Vai no conceito da palavra. Tá, vou dar uma olhadinha aqui. Obrigada.
Pessoal, vamos lá, vamos voltando para a gente... Estamos caminhando já para o final, tá? Vocês sabem que eu chamo aleatoriamente, né? E realmente hoje é uma situação problema, tá? Realmente de reflexão. Vocês viram que hoje eu não coloquei nada vinculado com a sistematização, nada, porque realmente é uma análise aí de implantação de projeto, de plano, né? E que muitas vezes realmente requer uma análise crítica por conta do enfermeiro, né? Então, eu vou iniciar chamando Amanda Araújo. Amanda, tá aí? Amanda Araújo. Então, Amanda não respondeu. Estela, liga ali para a mãe, por favor. Ah, não, devagar, senão quebra. Beleza. Daiane, tá aí? Daiane Batista? Tô sim. Então, tá bom. Tá ouvindo? Tô Minha internet ouvindo, tá ruim. querida. Tá, hoje não tá legal, né? O que você colocou na sua resposta? Eu coloquei as etapas, que é coleta de dados, processamento de dados coletados, análise e interpretação dos dados processados, recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas, promoção das ações de prevenção e controle de unidades, avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas e divulgação de informações pertinentes. Muito bom, muito bom. Deu para ouvir? Certo, e isso são pontos norteadores realmente da vigilância, né? Do que vigiar, entendeu? Sim. Na verdade, qual é o conceito da palavra, Daiane? Qual é o conceito da palavra vigilância epidemiológica? Ele faz uma busca, uma coleta de dados, ele checa, por exemplo, certidão de óbitos, aonde que está mais tendo os casos de óbitos, qual entre as idades, ele faz uma busca ativa, na verdade. Entendi. Então, o conceito da palavra é de vigiar, né? Isso está certo. Com todos esses pontos que auxiliam realmente, que norteiam, né, a busca ativa dentro desse contexto de infecção hospitalar. E então, o que você colocou realmente foi um plano que seja equisível, ou seja, que coloque em prática, né? Certo? Uhum. Isso mesmo, tá certíssimo. É uma análise realmente de reflexão, né? Muito bom, viu, Daiane? Eu vou dar a palavra agora à Amanda, que está com a mãozinha levantada, adorei. E para que ela fale, né? Eu vi que ela entrou, saiu, provavelmente estava com algum probleminha aí, né? Tava tudo travado, não conseguia tirar do mudo. Eu imaginei. Mas eu coloquei eu imaginei. basicamente as mesmas coisas que ela colocou, que era coleta. Deixa eu colocar. Que eu tinha colocado coleta de dados, processamento de dados coletados, análise e interpretação dos dados processados, avaliação, eficácia e efetividade das medidas adotadas. Certo? É bem parecido o contexto, né? Eu falei errado. Depois da análise de interpretação dos dados, coloquei recomendação das medidas de prevenção e controle apropriado, promoção das ações de prevenção e controle indicados, certo. Avaliação, eficácia e efetividade das medidas adotadas. Na coleta de dados, que eu fiquei assim, meio assim, porque eles falam bastante, que eu vi ontem, né, na pré-aula, que da coleta de dados tem que escolher bem cuidadosamente qual doença ou condição que vai ser o objetivo da vigilância epidemiológica. Isso mesmo. E, aliás, isso é o que norteia realmente, né? Se eu tenho vou puxar seu gancho aí, né? Se eu trabalho numa maternidade,
eu tenho aí um grande número de passagem de sonda, de passagem vesical de alívio, né? Em alguns procedimentos cesáreas é indicado, né, gente? Então, qual que é o ponto norteador do meu estudo de vigilância? A invasão, né? Um procedimento invasivo, então o número de infecções associadas ao trato urinário, entenderam? Então tá certíssima a sua colocação, gostei, tá? Vou pedir para você abaixar a mãozinha só, tá? Apertar aí na mãozinha. Muito bom, viu? Fabiana Martins, tá aí? Fabiana Martins? Estou aqui, professora. Oi, querida. O que você colocou aí na sua análise? A mesma coisa que o dela, professora. Perdi aqui, calma aí. Tá. Saí da tela, na verdade. Coleta de dados, processamento de dados coletados, análise e interpretação dos dados processados, recomendação das medidas de prevenção de controles apropriadas, promoção das ações de prevenção e controle indicadas, avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas e divulgação das informações pertinentes. Essa divulgação, professor, esse último item, é a mesma coisa que notificação? Eu não entendi sua pergunta. Esse último item aí, que é a divulgação das informações pertinentes, é a mesma coisa que notificação? Não. Avaliação da informação, né? Realmente saber polir aquela informação, investigar para saber se realmente é associado a uma infecção hospitalar. Feito isso, realmente a gente notifica, tá? Tendo a certeza. Mas também na suspeita, o que é a suspeita, né? A suspeita é a coleta da história do paciente, a história clínica, e a associação que ele teve com o procedimento cirúrgico, contato no hospital dentro desse período de 72 horas, que é a definição, eu também notifico, entendeu? São conceitos que caminham juntos, mas são distintos, entendeu? Entendi. Tá bom. Obrigada. De nada. Eu vou chamar agora a Lilian. Lilian Zorzato. Eu gravei Zorzato. Lilian, você tá aí? Tá fácil. Essa foi fácil, né, gente? Tanto que vocês foram realmente na definição da palavra, né? E que isso é bacana aí, né? A Lilian não tá aí, Lilian? Ou o microfone tá com algum probleminha? Vou chamar a Tainara Laiane. Tainara Laiane, tá aí, minha flor? Consegue me dar um retorno? Oi, tá aqui. Quem falou? A Amanda não consegue? Já tirou? Beleza. Tainara, fala para mim qual foi sua análise crítica do contexto todo? São todas aquelas que já foi falado, né? A coleta de dados, o processamento de dados coletados, a análise e interpretação do processo, recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas, promoção das ações de prevenção e controle indicada, avaliação e eficácia e efetividade das medidas adotadas, a divulgação de informações e pertinentes, mas aí também entra a notificação, professora? Entra a notificação, com certeza. Inclusive aonde a gente gera um indicador, né? A notificação gera o número, né? Que gera realmente aí o holofote em cima do contexto, né? Da causalidade, né? Digamos assim. Entendeu? Sim. Muito bem. Entendeu? Beleza. Gente, vocês viram, na verdade, hoje foi um exercício realmente mais tranquilo, né? Realmente de análise crítica. Eu gostaria de saber se alguém não chegou nesse conceito que as meninas chegaram. Tem um material de apoio aí para facilitar, inclusive, né, essa questão. E eu vi que vocês realmente fizeram uma interação com o conteúdo e eu fico realmente muito feliz, tá? Uhum. Você quer falar, Letícia? Letícia Oi, Luana? professora. Oi? Oi, professora.
Eu acho muito interessante essa questão Espera só um pouquinho. Eu acho muito interessante a questão do CCIH, né? Porque houve uma época no hospital que eu trabalhava que o núcleo, né, de infecção hospitalar notou que havia muita infecção por via sanguínea. Então, eles elaboraram, né, pesquisaram, né, porque estava tendo muito paciente com infecção por via sanguínea. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um plano de ação, né, eles deram uma palestra para a gente sobre as formas como a gente poderia evitar. Fazer a higienização, né, do Polifix, né, com álcool 70, fazer a lavagem das mãos antes de fazer o procedimento, uso de luvas, e começou a cair, né? Sim. O quadro. Então, assim, eu fico imaginando, assim, se não fosse o CCIH no hospital, quanto mais, né, infecção, se tendo, já tem, imagine se não tivesse. Sim. Na verdade, realmente o controle de infecção, assim como o serviço, ele é uma atividade instituída, né, obrigatória, tá? Então, realmente, imagina se não tivesse. E imagina que tem alguns lugares que realmente executam, mas executam com uma prática já um pouco mais, não tão forte, como outras instituições têm uma prática realmente forte, né? Espera só um minutinho. Então, assim, sabe o que é legal? Vocês estão vendo que o vínculo com a vigilância... Isso é vigilância epidemiológica, né? Entender em qual cenário eu estou, notificar, porque eu tenho que ter números, né, de casos correndo, né? E praticar, executar aquilo que realmente a gente preveu num plano, né? Sim. Então, na verdade, o que é? É fazer a asepsia com álcool 70% no Polifix, identificar quando que foi funcionado aquele acesso, é uma das práticas hoje, né? Fazer a lavagem antes de administrar a medicação é uma das práticas. Trocar, né, ai, fugiu o nome, não é Polifix, é o gelco, dispositivo. O gelco, depois de 72, o dispositivo, né? Depois de 72 horas é outra prática, né? Então, são protocolos realmente pensados para se evitar infecções do trato urinário, infecções da corrente sanguínea, né? Tudo começa com uma flebite, a gente vê muito a questão da flebite acometendo por falta de uma técnica adequada, e é de notificação, né? Não sei nas instituições onde vocês trabalham, mas a prática da notificação, ela é uma consequência realmente, né, que evolui para números. Em algumas instituições isso já está muito forte e muito bem trabalhada, mas em algumas instituições é subnotificado pelo receio de estar associado à assistência, né? Alguns hospitais atrelaram essa assistência errada ou técnica errada com punição, né? O que leva o medo de notificar, entenderam? Então, realmente, é um processo tem sido um processo realmente de entendimento, de análise, né, de sensibilização dos profissionais, né, que isso é bacana. Sim. Essa evolução, para quem está na área aí, né, há um tempo, né, gente, essa evolução de prática de controle de infecção tem sido muito bacana de ver ao longo dos anos, né, e a força que a equipe de enfermagem ganhou, né, com as comissões, com o serviço. Então, hoje é obrigatório se ter uma enfermeira, é obrigatório se ter um técnico para fazer a busca ativa. Então, assim, a visão hoje do enfermeiro, o enfermeiro tem que ser de 40 horas, né, dentro de um serviço. Então, isso é um ganho, isso é bacana, né? Sim. Certo, Letícia? E isso diminui também, né, professor, o tempo de internação do paciente.
lógico. Você sabe que tem alguns convênios, né? Eu que já trabalhei na rede privada, que se a internação do paciente prolonga dentro de um pacote, vocês sabem que todo processo de internação ele tem uma intenção de internação, um período de internação adequado, considerado, até no serviço público, né? Que tem um pacote aí de processamento de dias de internação. Quando gera um aumento de internação, alguns convênios não pagam, porque entende que isso é de custo do hospital, entenderam? Por quê? Não treinou bem, não capacitou a equipe, ou o material não está adequado, enfim, uma série de fatores, envolve qualidade, treinamento, enfim, que acabam onerando um processo maior de internação. Então, alguns convênios, principalmente Sul América, entende que isso e que esse custo é atrelado ao procedimento hospitalar e que o custo fica com o hospital, né? Então, realmente, já se pensando nesse contexto todo aí de iatrogenia, de treinamento, ou seja, transferindo a responsabilidade mesmo de adesão desse serviço para os prestadores de serviço aí, que é hospital, ambulatório, e por aí vai, né? Certo, pessoal? Então, tá bom. Eu gosto muito desse assunto, tá? Se vocês forem aí olhar a pré-aula da semana que vem, também tem um vínculo bem legal com o que vocês vão pesquisar, tá? Então, fica aí a dica, pra vocês olharem a pré-aula, tá? Gente, mais alguma dúvida? Tranquilinho? Professora, eu tenho uma dúvida. Oi, quem chamou? Levanta a mãozinha, Leia. Eu. Oi, pode falar. Nos hospitais tem o núcleo de vigilância epidemiológica, mas Sim. E no UPA e na UBS, o enfermeiro gestor que faz a vigilância Isso. e formaliza tudo pelo sistema? Exatamente. Nesses serviços ambulatoriais, que não se tem a obrigatoriedade ainda de se ter um controle, tem a vigilância sob responsabilidade do gestor, né? Que geralmente é alguém da saúde. Esse gestor é que acompanha os casos, né? Oriundos de uma assistência prestada pela equipe e que faz a notificação, entendeu? Tem alguns casos, inclusive, que são de notificação compulsória, né? Então, quando está atrelado ao serviço hospitalar, a enfermeira encaminha para o serviço hospitalar também, tá, Leia? Uhum. Por isso que é importante a gente conhecer. E por isso, inclusive, que eu comecei, na verdade, né, a matéria tópicos, ela começa realmente com essas doenças, né, desde a unidade 1, unidade 2, dessas doenças que são infecto-contagiosas e que começam realmente lá na ponta, né, a notificação, não é? Nós não começamos primeiro entendendo quais são os serviços de atendimento primário, secundário, terciário, quaternário, não foi? Né? E agora a gente finaliza realmente com o controle de infecção, né? Entendeu, Leia? Toda a ponte que a gente fez até agora, né, de estudo? Certo? Porque nos hospitais tem a vigilância e tem o enfermeiro da vigilância, mas fora só tem o gestor da unidade. Que é o gestor da ele saúde. Que administra a notificação. Exatamente. É alinhado com essas políticas, né, públicas de vigilância epidemiológica, né? De vigilância sanitária, então realmente é o gestor da área que acaba fazendo, tá? Fazer esforço. A Larisa levantou a mão. Larisa, tô gostando dessa história de levantar a mão, legal, né, gente? Larisa, te dou a palavra. Comandando a mão. Obrigada. Eu só queria tirar uma dúvida. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Agora que a gente está nessa pandemia aí, né, desses casos de coronavírus, quando alguém é devidamente confirmado, o pessoal do hospital faz essa notificação para vigilância epidemiológica por via computador. Como é que funciona? A notificação, ela entra por via computador, pelo link, na verdade, eu acho que a vigilância epidemiológica disponibilizou um link, se não me engano, um e-mail, que faz uma notificação em tempo real do paciente com o coronavírus positivos.
Na verdade, tem alguns lugares que tem essa subnotificação acontecendo. Por isso, até que eu acho até que os nossos números são mais para menos, entendeu? Mas a notificação ela não é papel mais há um tempo. É um link realmente da vigilância para ter essa notificação full time, né? Mas tudo em tempo real mesmo, né? Tempo real, sim, tempo real. Tempo real, notificação. Bacana. Bacana Que mesmo. legal. Obrigada. Tem até um e-mail, inclusive, do município, que, se não me engano, é covid19@sjc.sp.gov.br, aonde a instituição, se não tiver acesso a link, alguma coisa, disponibiliza por e-mail, entendeu? O nome do paciente, onde ele está, enfim. Então, é em tempo real, tá? E a gente tem acesso também? Então, a gente, ao e-mail, acho que o e-mail ele está mais pulverizado para as instituições, né? No site mesmo. Seria no site mesmo. No site tem. No site você tem. Se você entrar no site da vigilância, você pode entrar lá no processo de notificação e você vai colocar como suspeita, né? Porque você não tem a confirmação, a não ser que você tenha um exame, um teste rápido positivo, enfim. Mas, sim, você vai notificar suspeita. Eu acho, professora, eu acho que essa notificação compulsória da Covid, ela não pode ser feita por qualquer um, entendeu? Eu não posso entrar no site lá e notificar que eu estou com a doença. Você vai notificar suspeita, né? Órgãos competentes, né? Órgão de saúde. E as doenças de notificação compulsória, conforme a doença, ela tem um prazo para ser notificado. Não. O Eliomar, você, enquanto munícipe, cidadão, você notifica suspeita, tá? Agora, os órgãos competentes notificam a doença, entendeu? O munícipe, ele pode notificar, por exemplo, um foco de dengue no bairro dele, para que a vigilância sanitária faça a fiscalização do foco, entendeu? O munícipe, ele pode notificar o foco de, sei lá, de 5 chineses que voltou da Índia, tô supondo, tá, gente? Voltou lá da China recentemente e que estão em casa aí com 2 crianças com febre, entendeu? A vigilância sanitária vai investigar. O órgão competente... mas aí você está falando... Notificação. Mas aí você está falando de notificar a vigilância sanitária. Não, é isso que eu estou falando, não notificar a doença. Não, então, mas eu estou explicando exatamente isso. O órgão isso aí eu entendo. Mas foi isso que eu quis dizer. O órgão competente, ele notifica a doença, porque ele comprova a doença através de exame. Foi isso que eu expliquei para ela, entendeu? Mas enquanto é munícipe, você pode entrar no site e fazer uma notificação para a vigilância sanitária. O órgão competente, ele notifica, além da vigilância sanitária, ele notifica epidemiologicamente a doença. Entendeu o contexto, Eliomar? Positivo. Beleza. É que a minha curiosidade é saber a quantidade de casos reais, entendeu? Por isso que eu perguntei sobre um site que possa disponibilizar isso. Olha, aqui em São José está muito menor que São Paulo. Mas tem no Ministério da Saúde, tem no site, tem a quantidade, colega. Não, mas é que eu quero saber de São José mesmo, não do estado de São Paulo. São José tem muito mais casos suspeitos, professora, do que confirmados. Mesmo agora, o exame... Pera só um minutinho, deixa eu só alinhar um negocinho com vocês. Vocês entram no site Pelo Bem de São José? Sim. Alguém aqui pelo Facebook? Lá tem os dados divulgados. Então, eu não confio muito naqueles caras lá. Eu vejo não. eles no Instagram e eu vejo muita discussão em comentários, então eu não sei. Pode confiar. São dados que a própria Secretaria de Saúde disponibiliza para eles. Então, realmente, é uma fonte do qual se extrai os dados. Pode confiar, tá? Agora, qual que é a discussão, gente? São casos, são números subnotificados, a gente sabe disso, porque
A gente não tem só a rede pública trabalhando para o Covid. A gente tem o Estado, né? A gente tem um hospital do Estado em São José. A gente tem instituições privadas que muitas vezes subnotificam, entendeu? Tem situações onde se tem a suspeita, não tem a confirmação, só depois que o paciente vai embora, tem alta que tem a confirmação. Então, assim, tem uma gama de informação, tá? Mas o site, Pelo Bem de São José, recebe os dados da fonte da Secretaria de Saúde. Então, pode confiar, tá? Agora, se você realmente tiver dúvidas, pode ir no site do Ministério. Realmente tem lá o Estado de São Paulo, o Brasil, tem realmente os números lá coletados. Entendeu, Larissa? Então, o número real, mas isso nem o prefeito sabe. Entendi. Infelizmente, não existe esse controle fiel, porque a gente depende que as pessoas notifiquem, entendeu? Uhum. Agora eu vou fazer mais um comentário, né? Nessa semana agora, realmente começou aí, vocês viram o jornal, o município fazendo um estudo, né, com os nossos munícipes, né, de teste rápido, tá? Então, provavelmente pode ser que surjam mais dados, mais números, tá? E as UBSs do nosso município também receberam o teste rápido para fazer em pacientes que tiveram contato com pessoas positivas ou viajaram para fora, que estão dentro dos critérios aí com os parâmetros de sinais e sintomas, tá? Realmente febre, dor no corpo, coriza, enfim, que vão estar fazendo também a partir da semana que vem, tá bom? Então, aí realmente vai aumentar os dados, vai aumentar a informação, né? Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que a gente pode tirar? Dúvida do trabalho, dúvida aí da tarefa. Esqueci de falar da tarefa. Vou voltar aqui na tarefa. Oi? Referente ao retorno da aula, só tem alguma posição? Falaram que ia voltar agora no início de junho? Então, falaram não. A data prevista é oficial pela faculdade, né? É dia 1/6, tá? Só que assim, gente, vocês sabem que isso pode prorrogar, né? Na semana que vem. Vocês sabem que pode não voltar dia 1/6, entendeu? Então, assim, a gente está seguindo o isolamento oficial pelo governo, até o dia 30, até o dia 31, né? E a faculdade, ela realmente instituiu até o dia 1/6. Então, em tese, a gente volta dia 1/6. Só que na semana que vem muita coisa pode acontecer, o governo pode prorrogar o isolamento, vocês sabem disso, assim como existe uma forte tendência de lockdown, né? Instituído pelo governo. Então, a gente não sabe, tá? A previsão é dia 1/6, respondendo a sua pergunta. Tá bom, querido? Obrigado, professor. Tá, nada. Gente, ó, deixa aí para vocês, então, a entrega da tarefa número 2, tá? Para o dia 29/5, valendo 350 pontos, tá? Eu compartilhei com vocês, eu vi que algumas pessoas já saíram. Vou compartilhar no grupo, tá? A segunda tarefa que eu vou realmente aplicar para vocês aí. Deixa eu tirar uma foto, já pôr aqui no grupo. E o trabalho também que com entrega para o dia 10/6, se não me engano, é isso? É isso, pessoal? Isso, né? Então é isso. Ó, me despeço, então. Oi? É dia 6 o trabalho, dia não é? 6? Não, eu não lembro a data. Eu sei que é no início na segunda semana de junho. É dia 6 ou dia 10? Não lembro. 6. Dia 6? Perfeito. Então ficou aí para o dia 10. Ó, tô tirando uma foto, tô disponibilizando no grupo, tá? A tarefa para que vocês me entreguem na semana que vem. E estou aqui à disposição, pessoal, de dúvidas em relação ao trabalho, dúvidas em relação à tarefa, né? Eu estou aqui já contextualizando para vocês, deixo 2 questões para ser respondidas, tá? E é isso. Tudo bem? Certo, Eliomar? Certo? Tudo certo, professora. Muito obrigado. Deus abençoe. Um bom final de semana. Um ótimo final de semana para vocês também.
Eu acho que a sua aula deveria ser 2 vezes na semana, mas tudo bem. Oi? Só acho que a senhora deveria dar mais uma aula na semana, professora. Mais uma aula na semana? Você é doida? Tá A professora que pega muito essas coisas de tópico de enfermagem, sabe? Entendeu? Né? Eu particularmente gosto dessa aula, mas eu acho que deveria ter mais aula, não uma só, entendeu? Ah, legal. Fico feliz. Quem sabe, né, no semestre que vem, né? Se bem que é tópico os 2, então provavelmente vocês já tiveram não sei se vai ter o 3, né? Mas é legal. Ó, utilizem o material que eu deixo para vocês, tá? Ele acrescenta muito realmente no conteúdo, na rotina de vocês aí para quem trabalha, tá? Então é isso, pessoal. Estou disponível, tá? Para qualquer dúvida, para que vocês tenham realmente dúvidas em relação ao trabalho, dúvidas em relação à tarefa, tá bom? Então, um ótimo final de semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Beijo. Nada, beijo. Tchau.